No meu entendimento, o Alexandre de Moraes prepara a prisão de Bolsonaro mesmo que de modo preventivo, porque a operação da Polícia Federal apreendeu o passaporte de Bolsonaro. Ou seja, é uma forma de evitar que o presidente fuja para o exterior, como ele fez no final do ano passado. Porque Alexandre de Moraes e os investigadores apontam que o Bolsonaro sabia de todo o esquema. Então aquela ladainha toda que só o Mauro Cid sabia caiu por terra. E a prisão preventiva do Bolsonaro pode acontecer se os investigadores acreditarem que ele possa burlar ou boicotar as investigações de alguma forma. E os aliados do Bolsonaro estão desesperados, porque o que vai sair do celular do Bolsonaro? Eles até faltaram da oitiva que iria acontecer hoje no Congresso com o Flávio Dino. E eu quero que vocês coloquem nos comentários, você sente que o Bolsonaro ele está a caminho de ser preso? Moraes prepara a prisão? E os bolsonaristas arregaram de medo? Deixe seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes e também os investigadores dessa falsificação dos dados do Bolsonaro a respeito dos imunizantes, eles apontam com indícios fortes que o Bolsonaro sabia de todo o esquema. Para você saber como ocorreu essa falsificação dos dados, tem um vídeo que eu fiz hoje pela manhã já explicando tudo em detalhes, link aqui no card. Os indícios que o Bolsonaro sabia de tudo são muito fortes, porque dois certificados do Bolsonaro, certificados de imunização do Bolsonaro, foram emitidos dentro do Palácio do Planalto. Isso foi feito, esse rastreio foi feito pelo IP, que é o registro que todos nós possuímos quando acessamos a internet. Esses certificados do Bolsonaro foram expedidos em duas datas, no final do ano passado. A primeira em 22 de dezembro e a segunda em 27 de dezembro. Ou seja, datas muito próximas da viagem de Bolsonaro. E essa é a grande suspeita. Bolsonaro ter falsificado os dados para fugir para os Estados Unidos. Ele de fato não precisaria do certificado de imunização junto com a sua filha, porque eles se enquadram ali numa categoria especial de pessoas. Mas lá nos Estados Unidos ele precisaria para poder frequentar, entrar em outros lugares, ou até mesmo para fugir para outro país quando o visto dele vencesse lá nos Estados Unidos. E até mesmo o Bolsonaro confessou que ele cometeu o crime, óbvio, porque nas declarações que ele deu ao longo do dia, sendo que uma ele até mesmo chorou na Jovem Pan, lá pro programa Pânico, ele falou, olha, eu não fui imunizado. Se ele não foi imunizado e ele teve acesso aos documentos, porque eles foram emitidos dentro do Palácio do Planalto, eram documentos falsos. Se ele não foi imunizado e os documentos apontavam que ele tinha sido sim imunizado, então ele de fato cometeu a falsificação dessas informações. Também já expliquei toda essa versão em detalhes, link aqui no card, mas ele mesmo confessou o crime. Não dá mais para o Bolsonaro escapar. E é por isso que existe sim a possibilidade do Bolsonaro sofrer uma prisão preventiva. Talvez Alexandre de Moraes tenha tomado essas medidas de apreensão dos documentos para evitar uma prisão preventiva do Bolsonaro. A gente sabe que a condução coercitiva para ele prestar depoimento, porque ele fugiu do depoimento, ele é um grande arregão. Não está no radar das investigações. Mas é possível que a prisão preventiva acabe ocorrendo. A prisão preventiva, pessoal, ela ocorre para evitar que o investigado possa destruir provas, possa combinar depoimentos ou até mesmo fugir do país. O Bolsonaro, nesse momento, não tem o risco de fugir do país, mas uma prisão preventiva, caso ele se torne uma ameaça às investigações, pode acabar acontecendo. É só ver o que aconteceu com o Anderson Torres. O Anderson Torres ele continua preso porque ele não forneceu as senhas das suas contas na nuvem para que os arquivos pudessem ser resgatados. Então, se ele sair da prisão, ele pode acabar destruindo essas provas. Por isso que ele continua muito preso lá em Brasília. E eu vejo que o Moraes ele tem preparado a prisão do Bolsonaro. Principalmente porque ele evitou a fuga do ex-presidente para o exterior. Quando o Moraes, junto com a determinação que autorizou a operação, ele coloca busca e apreensão dos passaportes de todos os envolvidos, ele está evitando a fuga, principalmente a fuga do Bolsonaro. Porque os outros que não foram presos, eles poderiam fugir, no caso do Bolsonaro. E se o Bolsonaro fugisse para o exterior, seria sim um trabalho imenso para que ele pudesse ser preso, porque é difícil deportar, também a extradição é difícil, fora que ele poderia, inclusive, pedir asilo político
em um outro país, como no caso a Hungria, né, do Viktor Orbán. Então foi uma jogada muito bem feita do Alexandre de Moraes, já muito bem pensada, evitando a fuga. Olha só o que está acontecendo com o Alan dos Santos. O Alan dos Santos teve a prisão dele decretada aqui no Brasil e nós não conseguimos prender o Alan dos Santos. Eu vejo como sendo uma falha do Flávio Dino. Ele já deveria ter atuado para que o governo americano deportasse o Alan dos Santos, que é um processo muito mais fácil e bem menos burocrático do que o processo de extradição. Mas você vai colocar nos comentários, você vê que o Alexandre de Moraes está assim preparando a prisão do Bolsonaro? Coloca nos comentários e claro, se inscreva no canal. Quem já está preso é o Mauro Cid. Ele foi preso hoje pela manhã, prestou o depoimento à Polícia Federal, mas ficou em um total silêncio. Mas o Cid não precisa falar nada, porque as provas contra ele são muito robustas. As mensagens que foram obtidas pelas investigações da Polícia Federal apontam para o Mauro Cid como sendo um mentor, porque ele conversa, ele discute com os seus capangas a inserção de dados falsos. Ele não, no sistema do SUS, ele não cita o nome do Bolsonaro, ele fala somente sobre ele e sobre a ex-mulher, mas está implícito ali a fala do Bolsonaro, né? A participação do Bolsonaro. Além disso, os envolvidos sabem muito bem da gravidade dos delitos que eles estavam comentando, tanto que um capanga do Mauro Cid solicita que fique ali, não, vamos ficar no sigilo, né? Porque senão nós podemos acabar nos dando mal. Então ele pede o sigilo para o Mauro Cid, então eles sabiam de tudo o que estava sendo feito. E os aliados do Bolsonaro, claro, com essa situação, estão muito tensos. A família do Bolsonaro voltou a temer a prisão do Bolsonaro. E o pior de tudo é que a apreensão do celular do Bolsonaro vai assim revirar muita coisa. O Bolsonaro ele tinha pelo menos um cuidado muito grande com os celulares. Ele trocava o aparelho, ele apagava as mensagens, ele fazia isso muito porque ele queria evitar algumas provas contra ele, porque ele era completamente paranoico. Só que o que acontece? O celular do Bolsonaro, agora ele vai para uma perícia e todos os dados vão ser levantados. Mensagens, fotos, vídeos, imagina um conteúdo mais 18. Imagina se o Bolsonaro vazou uma fotinha dele mais 18, né? Completamente despido para alguém. Vai cair, todo mundo vai ver que o Bolsonaro é o homem da mangueirinha. Mas arquivos apagados, como mensagens e outros documentos, também podem ser recuperados. E essas informações podem ser compartilhadas com outros inquéritos que estão investigando também Bolsonaro. E isso pode acabar afetando também outros aliados de Bolsonaro. O clima tá muito tenso em Brasília, tanto que os bolsonaristas nem ousaram comparecer na Comissão de Segurança Pública, que eu iria ouvir novamente o ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino é o principal alvo bolsonarista no momento. Eles querem fustigar Dino ao máximo, mas hoje que eles teriam mais uma oportunidade, eles não foram. A sessão aconteceu horas após a operação da Polícia Federal. Os bolsonaristas ainda não possuem uma versão muito bem trabalhada para poderem apresentar, então eles estão perdidos. Seria uma exposição ali desnecessária. Tanto que os filhos do Bolsonaro, o Flávio e o Eduardo, eles não sabem o que falar. Estão falando que foi um exagero, estão falando que foi um esculacho, uma esculhambação, algo do tipo, repetindo aquilo que o Bolsonaro falou nas duas, ou melhor, falou no programa Pânico. Tanto eles estão completamente perdidos. Tanto o Flávio falou, o Flávio e o Eduardo, eu não sei qual foi deles, também não me interessa muito. Eles falaram o seguinte, olha, foi uma operação infantil, um motivo infantil. Não, não foi um motivo infantil, porque ali tem uma quadrilha para poder falsificar e adulterar dados, inclusive com corrupção de menores, porque isso envolve a filha do Mauro Cid e a filha também do Bolsonaro. Não é algo trivial como o Bananinha quer falar. Talvez possa ser trivial diante de 16 milhões de joias, diante de envolvimento com milícia e diante de tudo que o Bolsonaro fez que acabou com a vida de 700 mil pessoas.